Bom dia, meu nome é Cristiano, sou professor de literatura e hoje nós vamos falar sobre o humanismo. Para a gente entender o que é o humanismo, ele não é considerado como uma escola literária, mas ele é considerado como um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. A partir daí, a gente começa a analisar a seguinte situação: se num determinado momento, na Idade Média, a gente tem um pensamento teocêntrico, onde Deus é o centro do universo, na Idade Moderna, nós começamos a ter o pensamento antropocêntrico, onde o homem é o centro do universo. Essa contraposição entre teocentrismo e antropocentrismo vai ser uma marca constante no estudo sobre o humanismo. Como o próprio nome diz, o humanismo ele vem das questões humanas, né? Das questões do homem na sociedade. A Europa, nesse momento, ela ainda não é totalmente unificada. Ainda existem grandes feudos que se opõem ao movimento que está acontecendo, que é o surgimento da burguesia. Então, nós podemos ter aí também uma outra contraposição entre feudalismo e burguesia. A burguesia é uma classe ascendente que busca riqueza, que busca poder e que busca reconhecimento da nobreza. A nobreza, por sua vez, ela não reconhece esse burguês por ele não ser por descendência, e sim tratar de pessoas pobres que foram para as cidades, saíram do campo e foram para as cidades e desenvolveram uma determinada riqueza. O que a gente percebe nesse movimento é que a gente está tendo uma nobreza decadente. A gente está na decadência da nobreza. É um processo onde os nobres já não têm tanta influência. E, por sua vez, a Igreja Católica ela está perdendo a sua influência também na Europa. Esse é um outro ponto muito importante de perceber quando se fala sobre o humanismo. Tá? O poder da Igreja Católica ele está sendo destituído e ela está perdendo espaço. Em Portugal, o humanismo ele acontece entre os anos de 1383 e 1385, quando acontece a Revolução de Avis, que na verdade se trata num momento onde essa burguesia que tem conhecimento, essa burguesia que tem o poder, ela está insatisfeita, ela não está gostando do que está acontecendo, porque a nobreza não reconhece o poder dessa burguesia. A nobreza nega essa burguesia. E os burgueses eles procuram ter mais poder. Então, para eles é importante que seja nomeado um rei que tenha pensamentos burgueses. E assim o poder pode ser centralizado na mão do rei. Esse rei não vai sofrer influência da Igreja Católica e o comércio ele vai poder se expandir. E isso acontece. E no momento que isso acontece, Portugal, menos de um século, ele dá um grande avanço, que é exatamente a expansão marítima. Toda essa produção literária que acontece durante o humanismo, o seu apogeu vai culminar numa coisa chamada o Renascimento. A gente percebe que durante o humanismo, a volta ao clássico, ao pensamento clássico, ele é intensamente incentivado. Por quê? A base greco-romana ela vai permitir exatamente retomar o pensamento dos grandes filósofos. Fernão Lopes ele é nomeado o cronista-mor da Torre do Tombo. E a partir desse momento é que a gente considera o pensamento humanista em Portugal. Né? Ele é um dos grandes historiadores. As suas crônicas elas vão contribuir para todo o trabalho historiográfico do próprio Portugal. E a poesia ela vai ficar restrita aos palácios, o que na verdade passa a acontecer. Todo o trabalho de poesia ele é desenvolvido e ela é cantada dentro dos serões do Paço Real. As poesias são feitas
para dentro dos palácios passam sem percebidas, como cantigas palacianas. Um outro importante tópico que a gente vê no humanismo foi a contribuição de Gil Vicente. Gil Vicente, na verdade, ele é o maior, na época, o único, né, escritor de teatro. E a sua obra, ela é toda dividida em autos e farsas. Os autos são, na verdade, peças teatrais com predominância religiosa e que são tratados de uma forma séria e cômica. As farsas são pequenas peças teatrais, elas possuem apenas um ato, têm poucos personagens e geralmente elas falam sobre os assuntos do cotidiano. Algumas características nas obras de Gil Vicente é a ganância, a decadência da nobreza, a degeneração dos costumes sociais e a quebra da castidade, né? A gente precisa entender que toda escola, todo momento literário, para ser melhor entendido, é preciso se ter uma visão panorâmica do contexto histórico. E no humanismo não é diferente, e nós estamos vivendo no momento um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Boa sorte e até a próxima.